Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos então a nossa leitura bíblica, a nossa jornada pela fé, aqui no capítulo 25 do livro de Deuteronômio. Se alguém estiver começando a assistir hoje, queridos, eu quero lembrar que nós temos lá na playlist todo o livro de Gênesis, de Êxodo, de Levíticos, de Números, e agora estamos no livro de Deuteronômio, tá bom? O nosso objetivo é que todos os crentes, tenham lido pelo menos uma vez toda a Bíblia. Então, aqueles que nunca tinham lido já leram 4 livros, né? E já estamos aqui bem adiantados. E tenho certeza que muitas vidas estão sendo transformadas pela palavra de Deus, né? Porque a palavra realmente transforma. A palavra colocada em prática, queridos, não é uma magia, mas quando você coloca em prática todos os ensinamentos do nosso Deus, a vida vai sendo transformada. Conhecereis a verdade vos libertará. Continuamos então a nossa leitura aqui no capítulo 25 de Deuteronômio. Quando 2 homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um filho de Israel. Não amordaçarás o boi quando está debulhando o cereal. Quando 2 irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para se casar com uma estranha família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever do cunhado. O primeiro filho que ela der à luz tomará o nome do irmão falecido, para que o nome desse não se apague de Israel. Contudo, se o cunhado recusa desposar a cunhada, esta irá aos anciãos e líderes do lugar, que ficam à porta da cidade, e declarar: meu cunhado está recusando suscitar um nome para seu irmão em Israel. Não quer cumprir seu dever de cunhado comigo. E as autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele persistir alegando não desejo desposá-la, então a cunhada se aproximará dele na presença dos anciãos, tirar-lhe-á uma das sandálias dele, cuspirá em seu rosto e fará esta declaração: é precisamente isso que se faz contra um homem que não dá ao seu irmão descendentes em Israel. E daquele momento em diante, toda a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Quando 2 homens irmãos israelitas estiverem brigando e a esposa de um deles se aproximar na tentativa de livrar o marido daquele que o ataca e agarrar o agressor pelos órgãos genitais, então cortar-lhe-ás as mãos, que teu olho não tenha dó nem piedade. Não terás em tua bolsa 2 tipos de peso, um pesado e outro leve. Não terás em tua casa 2 tipos de medida, uma grande e outra pequena. Terás um peso íntegro e equânime, medidas íntegras e justas, para que os teus dias se prolonguem felizes sobre o solo que o Senhor teu Deus te concede. Porque o Eterno teu Deus abomina a todos os que praticam tais injustiças, todos quantos negociam desonestamente. Lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho quando fosses liberto e partistes do Egito, quando estavas cansado, exausto e de surpresa e pelas tuas costas, sem o menor temor de Deus, atacou a todos os desfalecidos que iam atrás. Quando o Senhor teu Deus te der o descanso de todos os inimigos ao teu redor na terra em que Ele te concede para dela tomares posse, deverás apagar a memória de amalequitas debaixo do céu. Não te esqueças disso. Ah, queridos, a lei de Deus é um manual de instrução.
É o manual que guia o seu povo para a santificação. Deus é santo e, portanto, querido, sem santidade ninguém pode ver a Deus. Ninguém vai ver a Deus sem santidade. Mas Deus amou o mundo tanto, tanto. Ele amou tanto a sua criação que Ele está decidido a ensinar, restaurar, guiar esse povo pelo caminho que deve andar, até que possam estar com Ele como era no Éden. Ele salva a humanidade, regenera para que as pessoas andem em santificação. Toda a revelação de Deus precisa ser compreendida, porque cada item da lei que foi elaborada por esse Deus é completamente relevante para todos os tempos e para todas as pessoas. Aqui no versículo 1 até o 3, a gente vê que o tribunal, a gente aprende que como é que o tribunal vai lidar com as encrenqueiras. O culpado tem que ser castigado o suficiente para aprender a se afastar das encrencas. Mas o castigo não pode humilhar o encrenqueiro, ele tem que ensinar. O versículo 4 ensina a lidar com o boi, mas a referência é que nós devemos tratar o trabalhador da mesma forma que com o boi. Deixa eu explicar melhor. Deus quer que o animal seja tratado com respeito, que seja alimentado de acordo e que o trabalhador, então, também receba o seu salário pelo trabalho que ele fez de acordo, né? E sem nenhuma barganha. Ele manda que seja voluntariamente dado o que é certo e que cada um seja rigoroso consigo mesmo no seu dever. Se nós somos obrigados a fornecer a subsistência para os animais, ainda mais nós temos que ser então justos e nos preocupar com quem trabalha, com os trabalhadores, né? Nós não podemos esperar que eles tenham que vir para cobrar, para receber o que eles merecem receber. Se eles trabalharam, eles merecem receber, e nós não podemos, é proibido, o que Deus está falando aqui nessa lei é que é proibido o empresário ou aquele que contratou o serviço esperar que o trabalhador venha cobrar. Ele deve estar prontinho para pagar assim que o trabalhador terminou o serviço. Aqui nos versículos 5 até o 10, aí está falando da lei do levirato. As orientações são sobre as obrigações do parente de um falecido que deixou a esposa sem filhos. E a partir do versículo 11, o 11 e o 12, a gente vai ver Moisés está ensinando para as mulheres, né? Que mesmo que seja para defender o esposo, ela não pode tocar nas partes íntimas de outros homens. Além disso, também essa lei mostra que ela mostra o cuidado, né, de Deus para com os órgãos reprodutivos. A mulher pertencia a um marido, portanto, esta lei era cheia de misericórdia, porque ela considerava o direito do marido em ter filhos com a esposa, né? Que coisa fantástica, né? Que cuidado com cada detalhe que esse Deus teve. Dos versículos
13 até o 16, eles estão ensinando sobre a justiça. O mesmo peso, a mesma medida tem que ser usado sempre para todos. Todos devem ser tratados da mesma forma, com equidade. Equidade não é o mesmo que igualdade, né? Igualdade é tratar igual. Equidade já é tratar com a mesma justiça. É diferente. Nos versículos 17 até o 19, até o último, aí nós vamos ver as orientações sobre a vigilância. Os israelitas tinham que se lembrar do que os amalequitas fizeram quando afligiram e destruíram os israelitas pelas costas, né? Atacando os mais fracos. Deus preza pela justiça, família, honestidade. Deus se preocupa com o povo, se preocupa com os seus filhos. Principalmente, Ele se preocupa com os mais indefesos. Ele ama, cuida, instrui, orienta, disciplina e também castiga. Ele instrui, ele orienta, ele cuida, ele protege, ele sustenta, mas ele também disciplina e castiga. Todas as leis de Deus têm o objetivo de instruir e de proteger o povo sempre, sempre, deixando muito claro que um Deus santo, justo e bom não pode permitir que o mal se espalhe. Deus deseja o bem, a prosperidade, a felicidade do seu povo em todo o tempo. E Ele não se alegra com brigas, com injustiças. As leis servem para orientar os cristãos, porque Deus conhece muito bem todas as debilidades e todas as limitações humanas. O plano de Deus visa a santificação do seu povo amado. E aqui nesse capítulo, todas as leis são sobre santidade no reino de Deus, sobre a santidade do reino de Deus, né? Se o homem é feito à imagem de Deus, então ele é portador da imagem de Deus e deve se portar como quem está, como tal, como quem carrega essa imagem, né? As pessoas saem por aí falando que são feitas à imagem e semelhança de Deus, mas elas se comportam justamente ao contrário, né? Mostrando todos os atributos do inimigo, mostrando que elas desconhecem o Deus que as criou. Então, gravem isso, queridos, se Deus é justo, e Ele é, se Ele é bom, e Ele é, e se Ele é santo, e Ele é, Ele de forma nenhuma pode permitir que o mal se espalhe. As leis de Deus, queridos, elas se preocupam com respeito sobre a natureza, com respeito à família e principalmente com respeito ao próprio Deus, né? O versículo 4, lá no início, ele está resumindo toda a lei que foi citada por Paulo 2 vezes, né? Não atarás a boca do boi quando trilhar. Ele está dizendo que nós temos que respeitar os animais que nos servem, quanto mais temos que respeitar os seres humanos, né, que foram criados à imagem de Deus. O comportamento do cristão é moldado pela lei de Cristo. Se nós quiser o direito de ser filho de Deus mesmo, então nós realmente precisamos saber que filho é santo, que filho de santo é santo. O padrão dos sentimentos, do comportamento do Filho de Deus é muito elevado. O mundo pode imitar a fala de um cristão, mas ele nunca vai conseguir imitar o padrão de sentimentos que se reflete no comportamento do cristão. Se nós queremos realmente morar na cidade santa, na nova cidade, se nós queremos ver de verdade os portões celestiais se abrindo para nós,
nós temos que deixar as imundícias dessa terra aqui mesmo. Os princípios de Deus, queridos, são inegociáveis. Deus é justo e Ele quer que seu povo pratique a justiça, mesmo com os que não servem Ele. O cristão é caracterizado pela justiça, pelo amor, em todas as suas atitudes. Não tem vida secular, não existe. Cada detalhe da vida do cristão é regida por Deus. Qualquer atividade praticada pelo cristão dentro ou fora das congregações, elas têm que seguir o alto padrão das leis de Deus. Lembrem, queridos, filho de Deus é santo, porque filho de santo, santo é. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Em nome de Jesus. Amém.